A casa de Manuela estava impecável naquela tarde. Cada detalhe da festa havia sido preparado com o cuidado de uma anfitriã perfeita. Balões coloridos flutuavam pela sala, a mesa estava cheia de aperitivos e as risadas das crianças ecoavam no jardim. Os convidados começavam a chegar, cada um trazendo consigo abraços e presentes. Manuela sorria amavelmente para cada um deles, como sempre fazia, mas por trás de seus olhos serenos havia uma determinação fria, quase invisível. Ela sabia exatamente o que estava por vir. Renato entrou pela porta com Larissa ao seu lado. Ele tentou disfarçar os nervos com um sorriso forçado, mas Manuela percebeu. Querido, que bom que chegaram, disse suavemente, abraçando-o levemente. Larissa, claro que você é bem-vinda. Sua voz era calorosa e acolhedora. Mas havia algo em seus olhos que fez Larissa hesitar por um segundo. Era como se Manuela estivesse dizendo algo mais, algo que só ela e Larissa podiam entender. Obrigada, Manuela. A festa está linda, respondeu Larissa, forçando um sorriso. Ela sentia um desconforto crescer em seu peito, mas se obrigou a continuar. Renato, por sua vez, respirou aliviado. Acreditava que tudo estava indo conforme o esperado. Sua esposa, sempre tão dócil, não faria uma cena na frente dos convidados. Os filhos de Manuela observavam tudo de longe, trocando olhares silenciosos. Eles sabiam. Sempre souberam. Tiago, o mais velho, olhou para Fabiola e Lucas, que apenas assentiram discretamente. A mãe tinha um plano, e eles estavam prontos para apoiar o que viesse. Enquanto Manuela caminhava pela sala cumprimentando os amigos, seus olhos ocasionalmente se encontravam com os de Renato. Cada olhar parecia uma conversa não dita. Renato desviava o olhar rapidamente, tentando se concentrar nos convidados, mas sentia que algo estava fora do lugar. O que ele não sabia era que esse sentimento de desconforto estava prestes a crescer de maneira insuportável. Querida, você não vai se sentar um pouco, disse Renato, tentando soar preocupado. Ele precisava desesperadamente que tudo parecesse normal. Manuela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Estou bem, querido, só quero garantir que todos estejam aproveitando a festa. Inclusive os convidados inesperados. A última frase foi dita em um tom suave, quase sussurrado, mas o impacto foi imediato. Renato congelou. Por um segundo, ele olhou para Larissa, que parecia igualmente tensa. O que Manuela estava insinuando? A tensão era quase palpável. Pequenos gestos revelavam que Manuela não estava apenas sendo anfitriã perfeita, ela estava orquestrando cada movimento. Como se cada passo, cada palavra, fizesse parte de um jogo que só ela sabia como ganhar. Larissa sentiu o olhar dos outros convidados sobre si. Será que eles sabiam, ou era apenas sua mente pregando peças? Os amigos de Manuela começaram a se aproximar, um a um, oferecendo sorrisos e conversas aparentemente triviais. Mas havia uma curiosidade em seus olhares, uma espécie de cumplicidade que Larissa não podia ignorar. Ela percebeu que estava cercada. Cada palavra dita por Manuela era cuidadosamente planejada. Cada movimento da festa era como uma peça de um quebra-cabeça maior, cuja imagem final Larissa temia descobrir. Está tudo bem, Larissa? Perguntou Tiago educadamente, mas com um brilho nos olhos que a desconcertou. Ele estava ciente do que acontecia, e seu tom indicava que, de alguma forma, já sabia o desfecho daquela noite. Larissa forçou um sorriso, mas seu coração acelerava. Sim, claro, estou aproveitando a festa. As palavras saíram de sua boca automaticamente, mas, por dentro, a ansiedade começava a crescer. Renato olhou ao redor da sala, tentando se convencer de que tudo estava sob controle. Ele acreditava que Manuela era incapaz de tomar uma decisão ousada, que continuaria sendo a esposa submissa e complacente de sempre. Mas, ao longo da festa, pequenos detalhes, gestos, olhares, silêncios, o faziam sentir que estava perdendo controle, como se, de repente, ele fosse um estranho em sua própria casa.
Manuela, por outro lado, estava tranquila. Ela olhou para seus filhos e para os amigos mais próximos, e uma sensação de poder tomou conta dela. Renato não tinha ideia do que estava por vir. A música suave preenchia o ambiente enquanto a festa continuava. Risos e conversas pareciam manter o clima leve, mas para Manuela, aquilo era apenas o pano de fundo de algo maior. Ela observava atentamente os convidados, seu olhar sereno escondendo o que realmente se passava em sua mente. Os filhos, discretamente, se movimentavam pelo salão, amigos e familiares, mas sempre retornavam seus olhares para a mãe, aguardando o momento certo. Tiago, o mais velho, se aproximou de Manuela com uma taça de vinho. Está tudo bem, mamãe, sussurrou ele, enquanto sorria para os convidados que passavam por perto. Seu tom era calmo, mas os olhos revelavam cumplicidade. Ele sabia que aquela festa não era uma simples celebração familiar. Manuela sorriu de volta, tomando um pequeno gole da taça. Ainda não, querido, mas logo, muito logo. A frase saiu tranquila, como se estivesse comentando sobre a temperatura do vinho, mas dentro dela um turbilhão de emoções crescia. Não havia espaço para arrependimentos. Ela estava preparada para o que viria. Do outro lado da sala, Renato, completamente alheio ao que se desenrolava ao seu redor, conversava animadamente com um grupo de amigos. Era o centro das atenções, rindo alto, gesticulando exageradamente. Sua confiança era quase cega. Para ele, aquela era apenas mais uma noite comum. Sua esposa, como sempre, desempenhava seu papel perfeitamente, e sua amante, Larissa, era apenas uma convidada discreta. Você realmente acha que ela não sabe? Sussurrou um dos amigos, puxando Renato para o lado. Trazer a Larissa assim? Isso não vai acabar bem, amigo. Renato riu, uma risada arrogante e despreocupada. Manuela, por favor. Ela nem imagina. Está tão ocupada sendo a esposa perfeita que nunca notou nada. Larissa é meu troféu secreto, disse ele, apontando com a cabeça em direção a Larissa. Larissa, que até aquele momento se sentia segura ao lado de Renato, começou a sentir algo estranho no ar. O sorriso que ela mantinha desde que chegou começou a desaparecer, e seus olhos percorreram a sala com mais atenção. Ela percebeu que algumas das amigas de Manuela a observavam de maneira diferente. Não era apenas curiosidade. Havia algo mais. Era como se ela fosse o foco de uma conversa silenciosa entre elas. O desconforto começou a crescer. Larissa, você está bem? Perguntou Renato, notando sua expressão. Relaxa, ela forçou um sorriso. Só estou um pouco cansada, mas algo dentro dela dizia que essa não era a verdade completa. Era um pressentimento, uma sombra que começava a pairar sobre ela. Tiago, notando a mudança no comportamento de Larissa, se aproximou dela com uma bandeja de aperitivos. Larissa, você gosta de canapés, certo? Perguntou casualmente. Mas havia algo em seu tom de voz que a fez hesitar. Era como se soubesse mais do que deixava transparecer. Ela agradeceu educadamente, pegando um canapé sem realmente prestar atenção. Quando Tiago se afastou, virou-se para Renato, visivelmente inquieta. Você tem certeza de que está tudo bem? Claro que sim, Larissa. Por que você está tão nervosa? É só uma festa. Renato mal prestava atenção ao desconforto dela. Para ele, aquilo era apenas mais uma noite comum. E Manuela, com seu sorriso pacífico, não era uma ameaça. Ao contrário, ela era a garantia de que ele estava no controle. Manuela, no entanto, estava longe de ser passiva. Conversando com suas amigas mais próximas, trocava olhares cúmplices, e suas palavras, aparentemente inofensivas, estavam carregadas de significado. Sabe, querida, às vezes as pessoas pensam que podem esconder segredos para sempre, mas a verdade tem uma maneira curiosa de aparecer quando menos se espera. Ela sorriu, observando de relance Larissa do outro lado da sala, que agora evitava o contato visual. Uma das amigas de Manuela riu suavemente. Sempre soube que você era mais forte do que parecia, Manuela. Ela apenas sorriu em resposta, seus olhos fixos em Renato. Algumas coisas precisam ser ensinadas da maneira mais difícil, murmurou. Larissa agora se sentia mais isolada. O que antes parecia uma demonstração de confiança agora se transformava em um cenário de julgamento silencioso. Não sabia como, mas começava a perceber que havia algo mais além do que seus olhos podiam ver naquela festa.
Manuela estava calma demais. Seria possível que ela soubesse de algo? A insegurança começava a tomar conta de seus pensamentos. Enquanto isso, Renato, completamente seguro de si mesmo, aproximou-se da mesa principal e estendeu a mão para Manuela. Querida, venha dançar comigo. Ele tinha certeza de que um gesto público e afetuoso seria o suficiente para reafirmar seu controle sobre a situação. Manuela aceitou sua mão, mas seus olhos frios e calculadores encontraram os de Larissa por um breve segundo. O momento estava quase chegando. A festa continuava, mas o ambiente ficava mais denso a cada minuto. Os olhares cúmplices, as conversas entrecortadas e a atmosfera de suspense se intensificavam. Manuela estava jogando um jogo perigoso, e Larissa, agora inquieta, começava a sentir que talvez estivesse do lado errado da mesa. Renato, porém, permanecia cego por sua própria arrogância, sem perceber que a verdade estava prestes a vir à tona e que ele seria o último a saber. A festa avançava, mas o ambiente já não era o mesmo. Enquanto as risadas das crianças no jardim tentavam manter a leveza da ocasião, dentro da casa algo mais sombrio começava a se formar. Manuela, até aquele momento uma presença tranquila e quase invisível, decidiu dar o primeiro passo em seu jogo. Ela se aproximou de Renato com um sorriso que, à primeira vista, parecia o de uma esposa amorosa, mas algo em seus olhos traía outra intenção. Renato querido, começou sua voz suave mas firme. Precisamos conversar. Ele se virou para ela confiante como sempre, mas algo na escolha de palavras o fez duvidar. O sorriso nos lábios de Manuela não era de afeto, era quase calculado agora. Manuela, estamos no meio da festa, não pode esperar. Ele tentou manter um tom despreocupado, mas sua voz tremeu. Por um instante, ela olhou diretamente nos olhos, e ele sentiu um calafrio percorrer suas costas. Nunca havia visto Manuela com aquela expressão antes. Claro que pode esperar, respondeu ela, sua voz carregada de ironia, mas acho que certas coisas são melhores ditas quando o momento é apropriado. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Renato sentiu o peso de suas palavras, mas não se atreveu a perguntar diretamente o que ela queria dizer. O sorriso de Manuela permanecia, e isso só aumentava o desconforto dentro dele. Larissa, que observava a interação de longe, começou a sentir uma inquietação crescente. Cada palavra de Manuela parecia uma faca afiada, cortando lentamente as ilusões que Larissa mantinha. Ela se aproximou de Renato, como se buscasse algum tipo de alívio em sua presença. Está tudo bem? Perguntou, tentando parecer desinteressada, mas o tom traía sua insegurança. Claro que sim, Larissa, respondeu ele, forçando um sorriso que já não convencia. Manuela só está sendo Manuela. Ele tentou rir, mas o som soou falso até para ele. Manuela olhou diretamente para Larissa, seus olhos agora mais frios do que antes. Larissa, querida, você está confortável? Não quero que pense que está deslocada. O tom era amável, quase doce, mas a escolha de palavras fez o estômago de Larissa revirar. Estou bem, obrigada, respondeu Larissa, lutando para manter a compostura. Ela olhou para Renato em busca de apoio, mas ele parecia tão desconcertado quanto ela. O poder que antes parecia estar em suas mãos começava a escapar lentamente, como areia entre os dedos. Renato, tentando recuperar o controle da situação, segurou a mão de Manuela. Vamos sair daqui um pouco, ok? Podemos conversar em particular. Seu tom era mais uma ordem do que um pedido, mas Manuela, sem perder o sorriso, apenas apertou suavemente sua mão e disse, claro, querido, mas por que o segredo? Não somos todos uma grande família aqui. A insinuação em suas palavras era clara. Renato, por mais que tentasse disfarçar, não pôde evitar o suor frio que começava a brotar em sua testa. Eles caminhavam em direção a uma área mais reservada da casa, longe dos olhares curiosos dos convidados, mas ainda assim visíveis o suficiente para que as pessoas soubessem que algo estava acontecendo. Ao chegarem lá, Manuela se afastou de Renato, mantendo uma distância segura, mas ainda próxima o suficiente para que ele sentisse sua presença. Então, o que você quer me dizer? Perguntou ele, tentando soar autoritário, mas com uma evidente incerteza. Manuela o observou por um momento, sem pressa para responder, parecia saborear cada segundo daquele confronto silencioso.
Você acha que eu sou cega, Renato? Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas a intensidade de suas palavras o atingiu como um soco. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez naquela noite, Renato se sentiu completamente vulnerável. Manuela, eu não sei do que você está falando. Ele tentou, mas até ele sabia que era uma mentira frágil. Ela deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Não subestime minha inteligência, Renato. Há meses você tem desfilado com essa vida dupla, acreditando que eu não perceberia. Mas, querido, eu percebi desde o começo. A última frase saiu com um toque de triunfo. Manuela estava no controle e Renato, pela primeira vez, sentia isso claramente. O silêncio entre eles era pesado, como se o ar ficasse mais denso a cada segundo. Renato tentou manter a postura, mas algo dentro dele estava desmoronando. O que mais Manuela sabia? Até onde ela iria? Enquanto isso, Larissa, sozinha no salão, sentia o peso dos olhares de todos. Cada sorriso que antes parecia caloroso, agora parecia suspeito. Ela não sabia, mas as pessoas já começavam a falar. O clima da festa estava mudando, e ela era o epicentro de tudo. Manuela, percebendo o desconforto de Renato, se aproximou ainda mais. Não se preocupe, querido. Ainda não é o momento de revelar tudo. Sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Era o sorriso de alguém que já havia vencido a batalha, mas que ainda não tinha mostrado todas as suas armas. Renato, perdido em pensamentos, sentiu o chão começar a tremer sob seus pés. Estava à beira de um precipício, e o silêncio de Manuela, sua calma devastadora, era a prova de que ele já não tinha controle. E isso o aterrorizava. A noite finalmente havia chegado ao seu clímax. O salão, antes repleto de risadas e conversas triviais, agora estava mergulhado em um silêncio denso e cortante. Todos os olhares estavam voltados para Manuela, que permanecia no centro da sala com uma calma desconcertante. Um contraste chocante com a tensão que Renato carregava em seu corpo. Ele, visivelmente desconfortável, olhava ao redor, buscando refúgio, algo que o tirasse dali antes que fosse tarde demais. Mas o olhar de Manuela o mantinha preso, como uma rede de aço da qual ele não conseguia escapar. Queridos amigos, começou Manuela, sua voz serena ressoando no ambiente. Antes de mais nada, quero agradecer a todos por estarem aqui. Esta noite é especial, não só porque estamos celebrando o aniversário do nosso filho, mas porque é uma noite de revelações. As últimas palavras saíram com uma doçura enigmática que fez Renato estremecer por dentro. Os filhos, que até aquele momento mantinham uma postura séria, se aproximaram lentamente, posicionando-se ao lado da mãe. O público não sabia o que esperar, mas o ar estava carregado de antecipação. Renato, por sua vez, não conseguia disfarçar o nervosismo. Ele olhou rapidamente para Larissa, que estava do outro lado da sala. Ela, de braços cruzados, mordia levemente o lábio, inquieta, sentindo o peso da situação. Seu instinto gritava que algo muito maior estava para acontecer. Manuela deu um passo à frente, agora olhando diretamente para Renato. Há algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Algo que tem corroído nossa família durante meses, mas que só eu parecia perceber. Seus olhos não se desgrudavam dos de Renato, que já havia perdido qualquer traço de arrogância. Ele tentou interrompê-la, avançando um passo. Manuela, por favor, podemos falar disso em particular. Este não é o lugar. Querido, ela o interrompeu com um sorriso que beirava compaixão. Este já não é o tipo de conversa que podemos ter em privado. Então, Manuela tirou algo do bolso de seu vestido, um pequeno envelope que entregou ao seu filho mais velho. Mostra a todos, ordenou calmamente. O jovem abriu o envelope e tirou várias fotos, entregando algumas a cada convidado próximo. O salão começou a se encher de murmúrios confusos que logo se transformaram em suspiros de surpresa. Renato, sentindo como se o chão se abrisse sob seus pés, não podia acreditar no que via. Eram fotos suas claramente comprometedoras, em momentos íntimos com Manuela. Isso é uma loucura. Isso não prova nada, gritou Renato, tentando esconder o pânico que se refletia em seu rosto. Manuela, pare com isso agora, mas Manuela não parou, apenas olhou como quem observa um animal encurralado. Você acha que isso é tudo, disse ela.
Renato inclinou a cabeça como se saboreasse aquele momento. Há muito mais, disse ela. Manuela se virou para a amante do marido, que agora estava pálida como cera. Você sabia que ele já tinha feito isso antes, não é? Ou será que Renato não te contou sobre suas outras aventuras? O salão ficou em silêncio mais uma vez. Larissa, agora tremendo, deu um passo para trás, atônita e sem palavras. Isso não pode ser verdade, murmurou para si mesma. Ele me disse que era diferente. Ela olhou para Renato em busca de uma explicação, mas o homem que ela conhecia, ou pensava conhecer, estava visivelmente desmoronando. É verdade, Larissa. Você foi só mais uma. E se te serve de consolo, não será a última, disse Manuela, sem nenhum traço de rancor, apenas expondo a dura verdade. Eu soube desde o início, mas quis ver até onde você iria com sua confiança cega. Larissa, incapaz de sustentar mais o olhar do anfitrião, se virou e caminhou rapidamente em direção à porta, segurando as lágrimas. Isso é um pesadelo. Não vou deixar você me arruinar junto com ele, sussurrou Renato antes de sair, deixando-o sozinho no olho do furacão. Os convidados estavam em choque. O que deveria ter sido uma noite de celebração familiar estava se transformando em um teatro de humilhação pública. Os amigos mais próximos de Renato agora o olhavam com desprezo, alguns murmurando palavras que ele não conseguia entender. Ninguém mais estava ao seu lado. Você sempre se achou melhor do que todos nós, Renato, acima da verdade. Mas agora todos sabem quem você realmente é. As palavras frias e calculadas de Manuela pareciam ressoar por todo o salão. Renato, com os olhos desorbitados, já não tinha respostas. Tentou balbuciar algo, mas foi silenciado pelo peso de sua própria vergonha. Por favor, Manuela, isso não é o que parece. Posso explicar, suplicou, mas sua voz já não tinha a autoridade de antes. Manuela, mantendo a mesma postura de controle absoluto, se aproximou dele uma última vez. Você não precisa explicar nada, Renato. Todos já entenderam. E, para ser honesta, esta é a última vez que me preocupo com o que você tem a dizer. O silêncio era absoluto, exceto pelo murmúrio abafado de alguns convidados que sussurravam entre si. Renato ficou lá, estático como uma estátua de orgulho quebrado, a sensação de impotência o consumindo. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer para reverter o que acabará de acontecer. Finalmente, Manuela se virou e se dirigiu aos convidados. A festa acabou. Obrigada por virem. Com essas palavras, afastou-se, deixando Renato sozinho no meio do salão, com os fragmentos de sua vida espalhados ao seu redor. A noite havia terminado, e o salão que antes estava cheio de conversas e risadas agora estava vazio, exceto por Renato, que estava sentado sozinho em uma das cadeiras próximas à mesa central, com a cabeça entre as mãos. A casa, que outrora foi seu refúgio, agora se sentia fria e estranha, como se já não lhe pertencesse. As vozes dos convidados ainda ressoavam em sua mente, as risadas abafadas, os olhares de desprezo. Ele tentava entender como tudo havia desmoronado tão rapidamente, procurando um fio de lógica, mas nada fazia sentido. O silêncio era ensurdecedor, e pela primeira vez em muito tempo, Renato sentia o peso da solidão. Como cheguei a isso? Murmurou para si mesmo, com a voz fraca e quebrada. Já não havia ninguém para ouvi-lo. Do lado de fora, as luzes da festa estavam se apagando. Manuela, acompanhada de seus filhos, se despedia dos últimos amigos próximos. Havia uma leveza em sua expressão, algo que não sentia há meses. Seus filhos estavam ao seu lado, mais unidos do que nunca, não precisavam dizer nada. O olhar de cumplicidade entre eles dizia tudo. A batalha havia sido vencida. Você está bem, mamãe? Perguntou o filho mais velho, colocando uma mão em seu ombro. Manuela sorriu levemente, exalando uma calma antes desconhecida. Sim, filho, finalmente estou. Dentro da casa, Renato olhava fixamente para o copo de uísque em sua mão. Não havia tomado um gole, mas o líquido dourado balançava suavemente à medida que sua mão tremia. Sua mente vagava, perdida entre a recente humilhação e a crescente sensação de que tudo havia terminado. Tentava lembrar o momento em que tudo começou a dar errado, mas a verdade é que esse momento estava enterrado sob anos de arrogância e falta de respeito. O som da porta se abrindo tirou de seus pensamentos.
Manuela entrou, seus passos suaves ecoando no chão de mármore. Ela o encontrou naquela postura derrotada, o homem que um dia acreditou estar acima de todos. Agora não era mais do que uma sombra de si mesmo. Então é isso, disse Renato, sem levantar a cabeça. Sua voz soava rouca, quase irreconhecível. Você conseguiu o que queria. Manuela observou por um momento antes de responder, a frieza ainda presente em seu olhar. Eu não queria isso, Renato. Queria uma família, queria respeito, mas você nunca soube valorizar o que tinha. Ele sacudiu a cabeça, o orgulho ainda resistindo, embora de forma frágil. E o que você ganhou com isso? Um espetáculo para me humilhar diante de todos? Isso te trouxe satisfação? Não se tratava de humilhação, respondeu ela com calma, caminhando em direção a ele e parando a poucos metros de distância. Se tratava da verdade, de mostrar a todos, e a você, quem você realmente é. Passei anos ocultando suas traições, suas mentiras, mas hoje, Renato, hoje me libertei. Ele levantou a cabeça, seus olhos vermelhos e inchados de raiva e vergonha. Não é isso, Renato. Sua voz foi baixa, mas carregava uma força devastadora. Eu apenas expus a verdade. Manuela se virou para sair, mas antes de deixar o quarto, parou e falou sem olhar para trás. Amanhã, meus advogados entrarão em contato com você. Esta casa já não é sua. O soco percorreu o corpo de Renato como uma onda fria. Manuela, espera. Ele se levantou de repente, desesperado. Você não pode fazer isso. Sou o pai dos seus filhos. Temos uma vida juntos. Ela parou na porta, respirou fundo, mas não olhou. Você destruiu essa vida, Renato. Os filhos que você menciona estão comigo. Quanto a você, terá que encontrar um novo caminho, sozinho. E com essas palavras, desapareceu pelo corredor, deixando-o para enfrentar o vazio que ele mesmo havia criado. Passaram-se os dias. Manuela havia desaparecido. A amante que um dia estava certa de seu lugar ao lado de Renato não hesitou em partir após o escândalo. Sua imagem estava manchada, e qualquer vínculo com Renato só pioraria as coisas. Não me afundarei com você, foram suas últimas palavras antes de sair de sua vida para sempre. Agora, Renato caminhava pelas ruas da cidade com a barba desleixada e a mesma roupa amassada de dias atrás. Sua vida, outrora cheia de luxos, desmoronava a cada segundo que passava. Os amigos que antes o cercavam haviam desaparecido, e os negócios lentamente escapavam de suas mãos. Ele tentava reconstruir, tentava manter algum controle, mas tudo parecia escapar como areia entre os dedos. Enquanto isso, Manuela prosperava ao lado de seus filhos e amigos leais, começando uma nova etapa. A festa de aniversário que um dia parecia uma celebração inocente agora era vista por todos como um marco de uma mudança. Ela não se arrependia de nada. Sua força e resiliência, tão desprezadas por Renato durante anos, agora guiavam em um novo caminho cheio de promessas e novas possibilidades. Renato vagava pela cidade sem rumo, buscando algo, talvez redenção, talvez uma segunda chance. Mas o único que encontrava eram os ecos de suas decisões reverberando em cada esquina solitária que percorria. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi jogada no mar pela sua melhor amiga e pelo seu próprio marido, apenas para ficar fora do caminho deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.